Pioneiro na formação de obreiros vocacionados, desde 1908, o Seminário do Sul está de portas abertas para os vocacionados que desejam liderar o futuro. Ambos os cursos são reconhecidos pelo MEC com nota 4, para o seu aluno liderar o seu futuro nas várias áreas de atuação no ministério eclesiástico e no mercado de trabalho. Não perca sua chance de liderar o futuro. Venha para o Seminário do Sul, Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Seminário do Sul e você, liderando o futuro. Querido pastor Valtair. Boa noite, Samuel. Que bom revê-lo, meu amigo, que bom revê-lo nesta capela, depois de aí alguns dias de recuperação. É muito bom tê-lo de volta aqui para dirigir, para coordenar essas nossas capelas abençoadas de terça-feira. Seja muito bem-vindo de volta, Samuel. Muito obrigado, querido pastor Valtair. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que estão conosco em todo o Brasil. Pode deixar o pastor Valtair aqui no meu ladinho, que eu fico mais bonito perto do pastor Valtair. Você que está de norte, pastor Valtair, neste momento nós temos milhares de pessoas conosco, no sul, no centro-oeste, na Amazônia, no nordeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, interior, gente do Brasil inteiro e talvez até mesmo no exterior, acompanhando conosco essa sequência que tem sido tão especial, não é verdade? Esse semestre, pastor Valtair, que nós estamos trabalhando foco na missão e palestras, então, missiológicas, e tem sido um tempo, de fato, muito especial. Quero agradecer ao pastor Valtair, que esteve aqui brilhantemente aqui na frente da capela, essas 2 semanas em que eu estava me tratando da Covid. Graças a Deus, pastor Valtair, estou bem, curado, livre do vírus, graças a Deus. E continuaremos hoje falando nesse tema importantíssimo, foco na missão. E temos hoje o nosso pregador, pastor doutor João Boechat. Daqui a pouco ele vai ser apresentado, falando sobre a importância, pastor Valtair, do momento pós-exílio, quando o povo diz, à beira do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. E como que este momento do exílio em Babilônia fez tanta diferença na missiologia do povo de Israel. Olha, eu tenho certeza que a turma agora ficou toda já ansiosa para ouvir o doutor Boechat discorrer, expor sobre esse tema importantíssimo, maravilhoso. Não é verdade, pastor Valtair? É verdade. O João Boechat, inclusive, que nesta semana, né, ele está pulando de alegria, porque, como você sabe, Samuel, o João ele é o coordenador do núcleo de ensino à distância do Seminário do Sul, e nesta semana, exatamente nesta semana, nós tivemos aí a bênção, o presente do céu, de termos o nosso bacharel em teologia aprovado pelo Ministério da Educação, o bacharel em teologia EAD, já que o nosso bacharel presencial é centenário, mas o EAD não, ele é novinho, ele é o mais recente filho desta casa. Então, a partir desta semana, o pastor João Boechat, o professor João Boechat, tem muito trabalho para receber centenas e centenas de novos alunos para este curso, Samuel. É uma novidade muito bonita para compartilharmos com todos que nos ouvem. Pastor Valtair, isso é extraordinário, isso é uma bênção maravilhosa para o nosso povo. Não é para o seminário, não, pastor Valtair, é para o povo de Deus. Olha só, eu acabei de dizer para o senhor agora que nós temos gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Paraíba, Sergipe, Alagoas, gente de todos os lugares do Brasil. E todos eles agora poderão estudar no Seminário do Sul sem sair de casa. Por quê? Pelo curso de teologia EAD. É isso mesmo? Eu estou entendendo direito? A bênção é essa mesmo, pastor Valtair?
Exatamente, mas eu vou mais longe, Samuel. Eu vou dar um passo a mais. Hoje de manhã, quando eu estava caminhando pelo seminário, um membro da equipe veio me perguntar sobre como responder o interessado em nosso curso de teologia IAD. Aí eu falei, qual é a questão? Aí a pessoa me disse assim, ele é colombiano, mora na Colômbia e quer estudar conosco aqui. Ele está perguntando, pode? Veja só, Samuel, nós temos gente de fora do nosso país, agora Meu querendo Deus. estudar conosco, fazer o nosso curso de teologia. Nós vamos abençoar a gente, então, não é só do Brasil, não, meu irmão, é do mundo inteiro. É verdade. É verdade. O senhor está certo. O senhor viu mais longe do que eu ainda. O pastor Valtair, doutor João já está conosco aqui. Luciano, se o doutor João estiver aqui, já coloca ele aqui conosco também. Está aí, meu querido doutor João Boechat, tudo bem? Olha, Tudo você bem, tá... pastor. você está rindo à toa, né, meu irmão? Você está feliz que só. Nossa, rapaz, eu tô feliz demais. A gente está com EAD lançado, expectativas muito boas sobre isso, o curso está bem completo, bastante Agora, doutor fundamentação. João, já foi publicado no Diário Oficial tudo certinho? E tá tudo certo, não tem mais nada a ser feito se não começar. Tudo certo, tudo aprovado, tudo publicado. Glória a Deus. Agora, quem quiser, quem desejar, pastor Valtair, fazer as inscrições para o vestibular estão abertas. O vestibular, se eu não estou enganado, na próxima semana, orienta a gente aí, porque a gente pode até botar aqui no rodapé da nossa tela, como é que o pessoal faz para fazer inscrição para o vestibular, para já se inscrever, e tem que correr, viu? Aí, ó, já apareceu. Correr, porque são vagas limitadas e há muita gente desejando, então corra e se prepare para o vestibular e faz uma prova caprichada, meu amigo, meu irmão, para você passar. Explica a gente aí, pastor Valtair. Isso. Eu vou dar um conselho para quem, nesse momento, quer estudar conosco. O conselho é o seguinte, o número de pessoas que deseja fazer o nosso bacharel em Teologia IAD é muito grande. Nós temos mais pessoas querendo estudar conosco do que vagas para oferecer. Consequentemente, meu conselho, olha só, Samuel e João Boechat, meu conselho é o seguinte, você que neste momento tem no coração o desejo, a vocação, de estudar conosco, você vai entrar logo no site do seminário, nesse endereço aí, seminario.com.br/inscricão, se inscrever. Por quê? Porque quando você se inscreve, você recebe a bibliografia para você estudar e fazer a prova. Então, quem deixar para se inscrever no último dia, Samuel, vai estar no prejuízo, porque vai estudar o quê? Um dia só para a prova é muita gente para esse vestibular. Então, este vestibular é muito concorrido. Então, o que eu digo para quem quer estudar conosco, nesta primeira turma do nosso bacharel em Teologia EAD, é uma turma histórica, faça a inscrição hoje, pegue a bibliografia hoje ainda e comece a estudar para você fazer uma boa prova e se classificar para as aulas. Vejam só, as aulas começam já no dia 5 de abril. 5 de abril, estamos em sala de aula, pastor João Boechat, eu e toda a equipe, para iniciarmos este nosso belíssimo curso, o Bacharel em Teologia IAD. O conselho é fazer a inscrição hoje. Não pode deixar para o final, não, tem que ser hoje. Então, pastor, quem começar agora, já passar no vestibular, já for aprovado, ele já faz o primeiro semestre e o segundo semestre normalmente em 2021. Ele não perde um semestre, não. Pastor Valtair, quem passar no vestibular agora já começa a estudar e faz o primeiro semestre e o segundo semestre, faz os 2 semestres esse ano, é isso mesmo? Não perde nenhum semestre? Perfeitamente. Não há nenhum prejuízo, o semestre vai ser ministrado de forma integral. O professor João Boechat, que coordena o curso de AD, pode até dar uma palavra sobre este assunto, professor João, explicando para quem começar conosco agora que ele não terá nenhum prejuízo, ele só terá benefícios. Pode falar para eles, pastor João? Com certeza. O objetivo, a gente fez esse curso nesse semestre para justamente você possa ter a carga horária necessária para o semestre. Você vai estar estudando de abril a julho para cumprir o primeiro semestre e de julho a dezembro para fazer o segundo de forma normal. Então, a grande vantagem do EAD é que ele permite a você desenvolver e organizar os seus estudos da forma que você melhor entende, né? Nos seus horários, nos dias,
para que você possa desenvolver os seus estudos e o seu processo educacional no seu tempo, organizando da melhor forma que você tem para disponibilizar. Mas o início do semestre, o fim do semestre, ele garante que você tenha tempo suficiente para que nesse ano faça completamente o primeiro e o segundo. O primeiro ano de estudo em teologia acontece todo esse ano. Maravilha, maravilha. E as disciplinas, pastor João? Pastor Samuel, deixa o pastor João descrever, só para poder colocar água na boca de quem está nos ouvindo agora, as disciplinas que neste semestre, a partir do dia 5 de abril, nós vamos oferecer para os alunos. O primeiro período. Primeiro período começa com introdução à Bíblia. É uma disciplina grande, uma disciplina forte, 80 horas, com bastante conteúdo. Além de introdução à Bíblia, você vai estudar a história do cristianismo também, a primeira parte da história do cristianismo. Além disso, é um interesse muito importante para o nosso curso que você tenha também, junto à teologia, contato com outras áreas do conhecimento que vão favorecer o seu estudo teológico. Então, nesse primeiro semestre, você vai ter antropologia, que é um foco importante, até mesmo para o estudo da missão importante antropologia. Você vai estudar Filosofia 1, porque não tem como a gente entender, por exemplo, a estrutura do pensamento de autores fundamentais do Novo Testamento, como João e Paulo, sem um princípio de estudo da filosofia. Então, introdução à Bíblia, história do cristianismo, filosofia, antropologia, língua portuguesa, para que você possa desenvolver, né, sua capacidade de estudo também, e além disso, grego. Já nesse primeiro semestre, você começa estudando uma língua bíblica que é fundamental para que você possa desenvolver a exegese e entender melhor o texto bíblico. Bom demais. Olha, nós vamos começar com a língua dos anjos, Samuel. Nós vamos começar com a língua dos anjos, o grego, meu irmão. Pastor Valtair, me deu vontade de fazer o seminário outra vez. Ouvindo essas disciplinas, eu estou com vontade de me matricular de novo, fazer de novo. Porque, olha, vai ser muito bom. Então, olha nos meus olhos aqui, você que está conosco aqui na internet, no Facebook, você que ainda não é aluno do Seminário Sul, você que é chamado por Deus, você que tem uma vocação, você que sente que precisa se preparar para cumprir o ministério na igreja local, o Seminário do Sul é o seu lugar. Não tem que pensar duas vezes, não. O Seminário do Sul é o seu lugar, ainda mais agora com essa possibilidade do EAD. Então, vem para cá, vem com a gente, seminariodosul.com.br/inscrical, entre lá, faça logo a sua inscrição, prepare-se, receba o material, se prepare para o vestibular, e eu desejo a você que Deus te abençoe para que você seja aprovado nesse vestibular e componha a primeira turma de Teologia EAD do Seminário do Sul. Olha, a segunda, terceira, a quarta virão, mas o privilégio da primeira turma você não pode perder. Tá bom? Nós vamos glorificar o nome do Senhor por essa bênção maravilhosa, lendo o Salmo de número 103, versos 17 a 18 e o verso 22. Pastor Valtair, o senhor que está tão feliz, tão animado, tão grato a Deus por esta vitória, por esta bênção maravilhosa que Ele nos deu, eu vou pedir que o senhor faça essa leitura. Aqui está aparecendo Romanos. Seria a outra leitura primeiro, Salmo 103, diz assim, isso, essa aí mesmo. Pastor Valtair, por gentileza. O amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém! Aleluia! Glórias a Deus. Nós queremos bendizer ao Senhor por essa bênção do EAD. Nós oramos tanto por isso. Nós queremos agradecer ao Senhor, exaltar, bendizer ao Senhor por seu amor leal. E também por tantas bênçãos que Ele tem concedido a nós. Você que é aluno do Seminário do Sul, eu sempre digo assim para o pastor Valtair, eu sempre digo para os alunos assim, aquiete o seu coração, aquiete a sua alma agora para este momento de devoção. Você que é professor, você que é funcionário, você que é pastor, ex-aluno, você que é futuro aluno do Seminário do Sul,
vamos bendizer, vamos exaltar, vamos glorificar o nome do Senhor por seu amor leal, por sua fidelidade, por seu amor, por aquilo que ele é, seu caráter extraordinário, e também por aquilo que ele faz, suas obras maravilhosas no nosso meio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com a canção Amou-me, com o conjunto feminino Adoração, da Primeira Igreja Batista da Penha, em São Paulo, na direção do ministro de música Paulo Queiroz, que é ex-aluno do Seminário do Sul. Vamos juntos louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Como é bom saber disso. Como é bom saber disso. Que nada nem ninguém jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Às vezes enfrentamos lutas nesta vida, situações
complicadas como a que estamos vivendo atualmente, no nosso país e no mundo inteiro. Situações é que nós pensamos, a quem recorrer? Quem pode nos ajudar? Quem é por nós? E é nessas horas que a certeza, a convicção do amor de Deus enche o nosso coração, nos tranquiliza, nos aquieta a mente, a alma, o coração, para descansar no poder, na segurança, na soberania do nosso maravilhoso Deus. Eu quero ler com vocês o texto que o coro feminino acabou de cantar. O texto que está em Romanos 8, 38 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico Confiarei, um solo do nosso querido professor Marcelo Neles. Louve ao Senhor com a gente, cante com a sua alma, cante com o seu coração, expresse ao Senhor a sua adoração, a nossa adoração, porque confiamos nele e em seu amor leal. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu
Obrigado, professor Marcelo Melles. Confiaremos sempre, sempre no Senhor, independente de circunstâncias. A nossa esperança está firmada no Senhor. Louvado seja Deus. Luciano, põe na tela aqui para nós, por gentileza, o pastor Valtair. Eu quero convidar a voltar aqui o pastor Valtair, pastor João Boechat, querido professor, pastor doutor João Boechat, coordenador do curso EAD. Falei certo, pastor Valtair? Exato, coordenador do núcleo de ensino à distância do seminário e o coordenador do bacharel em teologia e EAD. Pronto, agora o senhor falou direitinho. Além disso, é esposo da Paula e pai da Olivia. Eita, tá feliz. Quantos meses tem a Olivia, pastor João? 3 meses. 3 meses. Tá tudo bem com a Olivia? Ah, linda, cara da mãe. Que coisa boa. Nós vamos orar neste momento, pedindo, suplicando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos ouvir uma exposição bíblica, uma aula, uma exposição deste tema que é tão importante, pelo servo do Senhor que aqui está, professor, doutor, está quase doutor, né? Ou já é doutor? A pandemia fez com que eu tivesse que adiar minha defesa, né? Lá na Alemanha, mas só falta defender. Falta defender a tese lá na Alemanha, mas no nosso coração já é doutor. Mas é quase doutor João Boechat, pastor também, homem de Deus, professor da nossa casa, professor do Seminário do Sul, um amigo querido que Deus nos deu, não é, pastor Valtair? Um presente do Senhor. Então, pastor Valtair, vou pedir ao senhor que ore a Deus pela vida do pastor João e pelas nossas vidas que ouviremos a palavra nesta hora. E logo em seguida, pastor João Boechat está com a palavra para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Pai Todo-Poderoso, nós clamamos neste momento pela vida do João Boechat. Entendemos, Senhor Deus, e confiamos na mão do Senhor sobre a casa dele, sobre ele, sua esposa, sua filhinha, sobre toda a sua família. Nós confiamos que o mesmo movimento que o trouxe para o Rio de Janeiro, nesse instante, promoverá esta fala para nossos corações, que é o movimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo, Senhor Deus, que trouxe João até nós. É o Espírito Santo que o moveu até este lugar, esta circunstância. O Senhor é Deus da vida dele, Deus da casa dele. Por isso, Pai Santo, neste instante, tome sua voz, tome sua mente e seu coração e use como instrumento para nos abençoar, para nos edificar, para nos orientar. Queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos entender a missão do Senhor para as nossas vidas. Nós agradecemos de antemão por esta bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Jesus. Ai, queridos, que alegria. Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo ao querido pastor Samuel, pastor Valtair. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje compartilhando e falando. Uma semana tão especial para a gente aqui do seminário, né? Especial por causa também, obviamente, por causa do EAD. Especial pelas coisas que Deus tem feito em nossas vidas em mesmo um momento tão difícil, né? E perceber que nesse momento tão difícil a gente sabe que o nosso Redentor vive e é o que nos dá força para continuar justamente a fé de que Ele está no controle. A única tristeza minha hoje é eu não ter trazido, porque eu não estou em casa, a minha filha, pra vocês verem, que coisa linda. Eu acho que se eu trouxesse a minha filha aqui para mostrar para vocês, não precisava nem falar mais nada, que só ela já seria o agir completo de Deus nesse momento, que é uma coisa extraordinária. Eu fico até preocupado com a menina, de tão bonita que ela é. Obviamente, é a cara da mãe. Paula Velt, mulher espetacular, e não tinha como gerar uma coisa diferente. Linda criança. Mas no futuro, na próxima vez que eu for convidado, eu prometo que eu vou trazer, vou botar uma foto aqui, pelo menos, poder ver a cara da minha filha. Coisa linda. Gente, vamos que vamos. Eu queria hoje conversar com vocês um pouco sobre um processo de transição importantíssimo em Israel, em vários âmbitos do povo de Israel, na relação deles com Deus, na relação deles com outros povos, na relação deles com eles mesmos,
e no entendimento missionário de Israel, sobre quem eles são e qual a função deles no mundo com relação a propagar a revelação, propagar quem Deus é. A gente pode dizer que até o momento que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é o momento do exílio babilônico, por volta ali do século VI a.C., Israel, ele tinha uma noção centrípeta de missão. E eu estou usando essa palavra aqui porque eu aprendi ela na aula de física, né, no ensino médio, não achei que eu fosse usar, então eu estou usando, então eu vou repetir de novo, porque é uma palavra bonita, que é centrípeta, já usei de novo. Ou seja, de fora para dentro. Até o exílio da Babilônia, a noção de Israel é como se tudo ao redor de Israel fosse sombra e sobre Israel estivesse um facho de luz. A missão de Israel, então, seria que os outros povos olhassem para Israel e vissem em Israel um povo e falassem assim, nossa, olha como esse povo fala com o Deus deles, olha como esse povo é abençoado pelo Deus deles. Olha como esse povo age, anda, vive, eu também quero ser assim. Então, Israel seria a luz e resplandeceria para as nações quem Deus é, de fora para dentro, os outros olhando para ele. E tem um momento chave nessa transição que Israel vai passar. E para começar a falar sobre isso, eu queria convidar você a abrir comigo a Bíblia, a palavra de Deus, no profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Para começar nesse versículo, a gente vai ler mais, mas inicialmente eu vou só ler aqui Ezequiel capítulo 1, versículo 1, para a gente poder começar a discutir um pouco essa transformação da ideia missionária de Israel. Diz assim a palavra de Deus em Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. O profeta Ezequiel estava nesse momento, nesse exílio, nesse cativeiro, quando o povo é retirado de sua terra e levado para a Babilônia, para uma terra estranha. E Ezequiel é um livro muito bom para ajudar a gente a compreender essa transição do entendimento missionário de Israel. Até esse momento aqui, como eu falei um pouco antes, Israel tinha uma noção centrípeta de missão, ou seja, os povos, né, Israel está aqui colocado, e os povos olharão para nós, olharão para o povo de Deus, olharão para Israel, e vendo como nós nos relacionamos com Deus, vendo como Deus nos abençoa, vendo como nós somos um povo feliz e abençoado, eles também vão querer ser iguais a nós, e vão também querer servir a Deus. Nessa primeira fase, até o exílio, até o texto que a gente leu aqui, essa noção de Israel, a fé de Israel, a relação de Israel com Deus, ela se baseava sobre 3 pilares. O primeiro pilar que Israel se baseava para se entender como povo de Deus era a terra. Nós somos um povo de Deus porque Deus nos deu uma terra onde nós habitamos, e é nessa terra, aqui, Canaã, Israel, que Deus se revela a nós. A terra é a promessa de Deus. A terra é o local onde Deus se revela a Israel. Até o exílio, não existe povo sem terra. O povo é povo porque tem a terra, e o povo é povo de Deus porque Deus deu a terra. A terra é a promessa, a terra é o local da revelação de Deus. Nós somos um povo de Deus porque habitamos nesta terra. O segundo pilar era o templo, ou seja, Deus nos deu um local nesta terra onde ele habita e onde nós podemos encontrá-lo, estar próximos dele. Se você tiver curiosidade para ler a descrição do templo, como o templo é feito, você vai reparar que ele usa muita madeira, que as cortinas têm desenhos de árvores, de flores. Por quê? Porque o objetivo do templo é que ele possa ser uma lembrança do Éden, do jardim.
A ideia do povo é a seguinte: houve um momento da nossa história que nós tínhamos um relacionamento perfeito, completo com Deus. Houve um momento onde nós tínhamos contato total com Deus. Só que nós nos afastamos de Deus. Mas Deus nos dá um local onde Ele habita e onde nós podemos mais uma vez encontrá-lo. Ainda que não plenamente, tem um véu que separa, porque nós não somos merecedores, mas Deus está aqui em nosso meio. Nós podemos mais uma vez viver o que uma vez vivemos, ainda que não plenamente. Se a terra é a promessa de Deus, é onde Deus se revela para o povo, o templo é a habitação de Deus, é o local onde Deus pode adorar, onde o povo pode adorar, é o local onde o povo pode encontrar com Deus, é o local onde nós podemos lembrar que um dia nós tivemos um encontro com Ele, uma relação perfeita. Hoje tem um véu, mas um dia isso será pleno. O templo é um novo jardim, terra, templo. E o terceiro pilar que o povo de Israel, que a fé de Israel se embasava era o rei. Só que o rei de Israel, ele tem uma especificidade muito interessante. Em todos os povos antigos, os reis, ou eles eram encarnações dos deuses, ou eles eram filhos desses deuses. Faraó era filho de Ra, por exemplo. Mais para frente, obviamente, em Roma, César, era filho dos deuses. Inclusive, Augusto César, o filho de Júlio César, quando o pai dele morre, a história de Roma conta que passa um cometa no céu, e Augusto fala, olha lá meu pai voltando para o Olimpo. Júlio César era um deus. Então, os deuses antigos, os reis antigos, eles eram deuses. Então, por que eu obedecia um rei antigamente? Porque, afinal de contas, ele, é um deus, Ou ele é um filho desse deus, então eu tenho que obedecer, porque, afinal de contas, ele está ali porque ele é mais importante que eu, ele é superior a mim. Menos em Israel. A função do rei em Israel não era essa. Até o exílio aqui, você não tem acesso muito grande à leitura, o povo não tinha como ter acesso, saber a lei de Deus toda hora. Então a questão era, como que eu devo tratar a minha esposa? A resposta do povo era, olha para o rei, olha como o rei trata a esposa dele. Como que eu devo me alimentar? A resposta é, olha para o rei, olha como é que o rei se alimenta. Como que eu devo guardar o sábado? Olha para o rei, olha como o rei guarda o sábado. O rei era o exemplo para o povo de Israel. Os judeus antigos contavam uma história para os filhos para explicar justamente isso. Quando a criança perguntava, papai, por que a gente tem rei? E o pai falava, meu filho, Deus é muito ocupado, Deus tem muita coisa para fazer. Então, quando Deus ele quer saber como é que o povo dele está se comportando, ele olha para o rei. Aí, se o rei estiver se comportando bem, filho, ele sabe que o povo todo está se comportando bem. Porque o rei é o reflexo do povo. E o povo é o reflexo do rei. Também, filho, quando o povo, quer saber como nós devemos obedecer a Deus, a gente olha para o rei. Como que o rei faz? O rei é, então, o espelho para o povo. Por isso que a Bíblia fala que quando um rei peca, o povo inteiro peca. O rei era o exemplo. O rei era aquele que deveria ser o exemplo perfeito do seguidor da lei de Deus para que o povo pudesse seguir. Por isso que Deuteronômio nos ensina que um rei não podia ser alguém que o povo não pudesse identificar. O rei não podia ter muita mulher, o rei não podia ter muito dinheiro, mais do que o povo, o rei não podia ter carro de guerra. Por quê? Porque o rei tem que ser alguém que o povo olhe e se identifique. E se eu estou olhando para um cara que não tem nada a ver comigo, que ele tem muito mais e não consigo me identificar com ele, como é que ele vai ser exemplo para mim? O rei era, então, o exemplo para o povo de Deus, completamente diferente dos reis antigos, que eram encarnações dos ídolos. O rei de Israel, a função dele principal, obviamente, é controlar o exército, é ir para a guerra, defender o povo, mas, acima de tudo, é ser um exemplo para o povo de Deus. Até o exílio, até esse momento aqui, 580, 579 a.C., o povo se baseava para se chamar de povo de Deus nos 3 pilares: terra, promessa de Deus; templo, habitação de Deus; e rei, o escolhido de Deus para ser exemplo para o povo.
Nós somos um povo de Deus, porque temos terra, rei e templo. Então, quando os outros povos olharem para nós e verem que Deus está conosco nessa terra, que Ele abençoa essa terra, que Deus habita nesse templo e que Deus nos deu alguém para ser o nosso exemplo, eles irão querer ser como nós. A nossa missão é ser luz para as nações, terra, rei e templo. Ezequiel começa às margens do rio da Babilônia. O povo está cativo em uma terra estranha. Não tem mais terra, não tem mais rei, o rei está cego, preso, o templo foi profanado, destruído. Onde Ezequiel está, não tem terra, não tem rei, não tem templo. E a pergunta que o povo se faz no exílio é: e agora? Se a base da nossa fé, se o fundamento da nossa missão foi tirado, foi destruído, quem somos nós? E Ezequiel 1 fala que Deus aparece para o profeta às margens do rio da Babilônia. Isso é uma revolução na cabeça de Israel. Deus não precisa de uma terra para se revelar. Então, onde quer que eu esteja, Deus pode se revelar a mim. Ok. Mas como então eu cumpro a missão? Como fazer isso? Ezequiel nos ajuda a entender isso. Se a gente pegar e ler Ezequiel 1, eu não vou ler tudo, mas eu convido você a fazer esse exercício de leitura de Ezequiel 1. Você vai perceber que o livro começa com Deus aparecendo para Ezequiel nas margens do rio da Babilônia. E Ezequiel tem visões. E são visões de seres viventes, com vários rostos. Rostos ou rostos? Rostos ou rostos. Aí depois você me vê para melhor aí. Roda, com um monte de olho. E um monte de coisa que está acontecendo ali. A glória de Deus aparecendo e tudo mais. É uma visão, né, que Ezequiel vai ter ali. Tudo muito. Mas a partir do capítulo 3, Ezequiel ele muda, não necessariamente as suas visões, mas as visões que aparecem para Ezequiel, ou a experiência que Ezequiel vai ter com Deus, ele consegue dar sentido a elas. Ele consegue dizer o que elas significam e o que a partir disso o povo tinha que ouvir. Ou seja, o capítulo 1 é um pouco diferente, porque no capítulo 1 aqui Ezequiel não explica essa visão. Parece que Ezequiel não conseguiu, dar sentido a isso. A partir do capítulo 3 muda. A partir do capítulo 3, Ezequiel, ele explica a experiência com Deus, ele consegue dar sentido a ela, não só para ele, mas para mostrar também o que Deus queria falar para o povo. A gente pega, por exemplo, o 37, o Vale de Ossos Secos, no final fala assim, isso que eu vou fazer com o meu povo, vou colocar um novo espírito no deserto, que eu sabe o que Deus quer com aquela visão. A parábola do azeite no 24, no final Deus explica o que ele quer com aquilo, o encher do templo. Então Ezequiel, a partir do 3, ele consegue dar sentido. Tem uma palavra que ajuda a gente a compreender isso. No original, no hebraico, a tradução que os rabinos fizeram por volta do século 3, 2 a.C., da Septuaginta, para o grego, tem em Ezequiel uma palavra muito interessante. Duas palavras, na verdade, não uma, duas palavras, que vão ajudar a gente a entender o que acontece com Ezequiel aqui. No capítulo 1, no versículo 4 do capítulo 1, aparece a palavra assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. No grego, na Septuaginta, na tradução que os rabinos fizeram, que os mestres da lei fizeram, essa palavra é oftó. Só que Ezequiel, depois do 3, não usa mais essa palavra para falar que ele viu. Ele usa um outro verbo em grego, que é o verbo eidó. Para entender a diferença, oftó é ver, mas não necessariamente enxergar, entender. Por exemplo, estou botando aqui minha Bíblia aqui, né, tá longe aqui. Você está vendo que tem um monte de letra nela aqui, mas a não ser que você tenha uma visão super desenvolvida, você não está enxergando, você não está compreendendo o que está escrito aqui. Você vê, mas você não enxerga. Em outras palavras, você vê, mas você não entende. Você só olha.
Isoptó. Ele olhou. Mas é isso que ele fez. Ele olhou. A partir do capítulo 3, o verbo muda. Ele vai usar o verbo eidó. A gente pode traduzir como enxergar ou compreender. Ele viu e deu sentido, é como se eu aproximasse aqui, você lendo em português, você conseguisse compreender. A partir do capítulo 3, Ezequiel não só vê a revelação de Deus, ele não só vê a visão, ficou redundante isso, mas ele entende, ele compreende. Isso muda no verbo que ele vai usar. Ele não só olha, ele também enxerga. O que muda, então, para que a experiência que Ezequiel tem no capítulo 1 do seu livro seja uma experiência que é uma experiência com Deus, mas que Ezequiel não consegue dar a ela sentido, para as experiências a partir do capítulo 3 serem experiências que Ezequiel tem experiência com Deus e dá a elas sentido. Entre o capítulo 1 e o capítulo 3 está o capítulo 2. E no capítulo 2, no finalzinho dele, no capítulo curtinho, lá no versículo 8 do capítulo 2, Deus fala assim com Ezequiel: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então, vi, aqui eidó, eu compreendi, eu entendi. E eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações, suspiros, ais. E ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e depois vai. Primeiro come, depois vai. O que muda de Ezequiel 1, onde ele experimenta Deus, mas não consegue necessariamente dar sentido à sua experiência, para Ezequiel 3, onde ele experimenta, dá sentido e também leva para o povo o significado da experiência, está no comer do rolo. Em outras palavras, a partir do momento que Ezequiel conhece, se alimenta da palavra de Deus, ele é capaz de entender e falar sobre Deus, sobre a vontade de Deus e sobre o que Deus quer do povo. O que diferencia um profeta que viu, que não entendeu, e de um profeta que vê, entende, prega, é o profeta que se alimenta do livro. É o profeta que se alimenta do rolo. É o profeta que conhece a palavra de Deus. A gente pode dizer isso para a gente. O que faz com que nós não sejamos simplesmente crentes em saber que Deus existe, mas faz de nós cristãos entendermos, nos relacionarmos e vivermos a sua palavra, é conhecer a palavra de Deus. A partir, então, desse momento aqui, a partir do exílio, Israel vai modificar também o seu entendimento missionário. A partir do exílio, a partir desse momento aqui, que Ezequiel nos mostra o foco da missão, não é simplesmente ser centrípeta, não é simplesmente ser luz para as nações a partir dali. O foco da missão passa a ser centrífuga, ou seja, o foco da missão passa a não ser só ser luz, porque eu estou numa terra, porque eu tenho um rei e porque eu tenho um templo, mas passa a ser centrífuga, ou seja, do centro para fora. Eu posso, a partir de agora, falar cumprir a missão de Deus, falar sobre Deus em qualquer lugar. Porque o que me faz parte de um povo de Deus não é estar numa terra, mas o que me faz parte do povo de Deus é conhecer o livro. Quando Israel entende
que eles não são chamados para serem um povo da terra, que eles são chamados para serem o povo do livro, isso também muda a ação e a forma que Israel entende a sua missão. Não uma missão que espera que os outros venham para me conhecer, mas uma missão que é capaz de viver onde estiver. Porque agora que eu tenho o livro, que eu sei que Deus se revela na sua palavra, onde eu estiver, na terra que eu estiver, no local que eu estiver, eu posso viver a palavra de Deus. Ou seja, eu não preciso mais estar numa terra para viver a revelação de Deus. Eu não preciso mais só estar num templo, nem ter um rei. A partir de agora, eu posso viver onde quer que seja, porque o que me faz parte do povo de Deus não é habitar num local, mas é viver um livro. É viver, é praticar, é conhecer a Deus através de sua palavra. A transformação da noção missionária de Israel vem justamente quando eles entendem que o que faz deles parte do povo de Deus não é habitar numa terra, mas é conhecer a sua palavra. Aqui no exílio, terra vai dar local ao livro. A religião da terra, ela é agora a religião do livro, porque o que me faz parte do povo de Deus, o que me faz ser povo de Deus, é conhecer a sua palavra e vivê-la onde quer que eu esteja. Então, os 3 pilares agora, terra, rei e templo do pré-exílio, eles vão ser transformados nos pilares ao redor do livro. A terra, a promessa de Deus agora, ela se baseia no livro, na palavra, que me fala quem Deus é, que me mostra a vontade de Deus e que faz que eu viva aonde quer que eu esteja. O rei, que antes era o exemplo, agora eu entendo que Deus colocou pessoas para estudarem essa palavra, para me ensinarem, que são os mestres. E o templo continua importante, continua um significado importantíssimo, mas agora nós vamos ter locais de estudo da palavra espalhados pelo mundo, que vão ser as sinagogas, os locais do estudo. Ou seja, tudo passa a girar ao redor do livro. Israel deixa de ser um povo que seus pilares são terra, rei e templo, para ser um povo que o seu pilar é o livro. E isso é mostrado aqui em Ezequiel, a partir do momento onde o profeta que experimentava Deus, para o profeta que experimenta Deus, entende a sua experiência e prega a sua experiência, ela vem depois que Ezequiel se alimenta e come do livro. Israel vai entender, então, que o foco centrípeto da missão, ou seja, de fora para dentro, que os outros venham para cá e vejam a luz aqui, ele passa a ser centrífugo, de dentro para fora. Eu posso ir e viver, porque onde quer que eu esteja, se eu sigo a palavra de Deus, se eu vivo a palavra de Deus, se eu estudo a palavra de Deus, eu sou parte do povo de Deus. Não por estar numa terra, mas por conhecer a Deus e vivê-lo independente do local. Que essa possa ser também o nosso entendimento, a nossa mente. A nossa vocação, qualquer que seja a sua vocação específica, se é pastoral, se é missionária, se é para ser professor, que a gente possa entender que a vocação, o que dá sentido a ela, seja qual ela for, é conhecer a palavra de Deus. O que faz com que Israel seja um povo que sai de sua terra e possa viver em todo local a sua missão é o entendimento de que faz eles um povo é a palavra de Deus. O que faz com que nós entendamos que se nós estamos aqui, neste mundo, onde quer que nós estejamos, qualquer bairro, igreja, escola, o que nos faz povo de Deus é conhecer a sua palavra e praticá-la. E a primeira vocação nossa, todo vocacionado, todo cristão tem o chamado missionário de conhecer a palavra de Deus.
porque é o conhecimento, é o alimentar do rolo, como foi o profeta Ezequiel, que permite que nós entendamos, vivamos e expressemos o amor, a graça e a vontade de Deus, onde quer que nós estejamos. Que você possa entender essa sua vocação e que você possa cumprir a vocação de conhecer, estudar e viver a palavra de Deus. Essa foi a virada de chave em Israel e que essa possa ser também a realidade em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela graça que o Senhor nos dá, porque um dia o Senhor nos fez entender que o Senhor é muito mais do que um Deus ligado à matéria. O Senhor nos dá um livro, a sua palavra, para que nós possamos conhecer e viver. Obrigado porque um dia, pela sua graça, o Senhor mandou a palavra viva, o verbo vivo que foi Cristo, para nos ensinar, para nos estender a tua graça, o teu amor, e para que nós possamos viver isso efetivamente. Obrigado porque através da sua palavra que Israel pôde cumprir a sua missão, e através da sua palavra que nós também podemos ser não só crentes, mas cristãos. Que a tua palavra vive em nós e desperta em nós, Espírito Santo, a necessidade de aprender, conhecer e viver e o teu livro, e assim como o profeta, nos alimentarmos dele, para que então possamos pregar e viver o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor João, professor, doutor João. Obrigado por essa palavra preciosa, essa virada de chave na mente do povo de Israel, coisa que eu e você precisamos também hoje, viu, meu irmão? Entender que a palavra de Deus, não é só para mim, não é só para você, não é para a gente ficar só engordando com a palavra. Essa palavra precisa ser compartilhada. Se evangelho é boa nova, é boa notícia não se guarda, boa notícia se espalha. E é assim que nós precisamos ser ainda hoje. Essa é a nossa vocação. Obrigado, pastor João, obrigado por essa palavra tão preciosa. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com Coro na Bagagem. Coro na Bagagem é um projeto aqui do Seminário do Sul, cantando uma música linda, uma bênção para nós nesta hora. Louvemos ao Senhor. E é esta paz de Cristo, esta paz que enche o nosso coração, que nos traz tanta alegria, que nos é tão preciosa. É essa paz que eu desejo para você. Encerramos a nossa capela aqui, na próxima terça estaremos de volta, às 7h10, juntos com você, e eu te desejo que a paz de Deus, a paz do céu, inunda a sua casa,
o seu lar, sua família, seus negócios, sua igreja, sua vizinhança, sua mente e seu coração. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça bendita de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, a fim de sermos o povo missionário na terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima noite de terça-feira. Você que é nosso aluno, aproveite o intervalo. Daqui a pouco começam as aulas novamente. Vamos assistir o último vídeo, um coro do Seminário do Sul, na regência da nossa querida professora, ministra de música, Rosângela Santana. Beijo para todos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.